Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Pod Aluno, podcast do aluno, e hoje nós vamos falar sobre cafeína, principalmente no esporte powerlifting, apesar dos mecanismos serem muito semelhantes para todos os esportes, né? Então já deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, porque esse é o nosso salário moral. Então vamos começar falando a respeito dos mecanismos de ação da cafeína no sistema nervoso, que é o nosso principal alvo aí, né? Então, o que é um mecanismo? É como as coisas funcionam. E já fica de dica aí para você, estudante. Existem duas formas de analisar um determinado conteúdo. A forma teleológica, que é o porquê as coisas ocorrem, e a forma mecanicista, que é como elas ocorrem. Dependendo do seu local de trabalho, de com quem você está lidando, ou daquilo que você está investigando, cabe uma abordagem sobre a outra, mas no geral, como estudante, é sempre bom saber tudo, né? Então, por exemplo, por que que a gente inspira oxigênio e ele é transportado para a célula? Porque a célula precisa de oxigênio para sobreviver. Ok, respondido. Essa é a abordagem teleológica. Agora, a abordagem mecanicista, você quer saber como ele se liga a uma proteína que está dentro da célula sanguínea hemácita, eritrócito, e vai ser transportado e depois, por uma diferença de concentração, ele vai ser liberado nas proximidades da célula que estão com baixa concentração de oxigênio. Aí esse oxigênio é difundido para o interior da célula e a célula usa ele no seu metabolismo. Então é só uma dica aí do prof para vocês, tá? Mas pessoal, basicamente é o seguinte, vocês se lembram, falando dos mecanismos de ação da cafeína, né? Vocês se lembram do ATP, adenosina trifosfato? Conforme nós vamos gastando energia, né, gastando esse ATP, ele vai sendo reduzido a moléculas menores, né? Vai se transformando em uma molécula menor. Ou seja, de ATP vira ADP, adenosina difosfato, de ADP vira AMP, a tal ponto que pode sobrar só a molécula de adenosina, né? Mas qual que é a questão? Quando a nossa atividade energética celular está muito alta, a concentração de adenosina aumenta. E aí, essa adenosina, ela possui no sistema nervoso, no nosso cérebro, um receptor. Pensa num receptor como um mecanismo de chave e fechadura. Tá? Isso aí vocês sempre aprendem em fisiologia humana, fisiologia do exercício. Mas para cada tipo de fechadura você tem uma chave, né? E a adenosina ela tem o seu receptor. Então, quando ela se liga no seu receptor, dependendo do receptor, ela promove um efeito inibitório na atividade cerebral. Então, por exemplo, existe uma série de sinalizações intracelulares, né, que tá lá colocando a célula para funcionar normal. Então, quando a adenosina se liga ao seu receptor, existe uma diminuição da atividade de todas essas proteínas que vão fazendo essa sinalização. Como consequência, você fica com a atividade cerebral reduzida, né? Em outras palavras, você fica com a percepção de cansaço. Fazendo um pouco de poesia aqui, tendo uma liberdade poética. Basicamente é o seu cérebro falando para você, você gastou muita energia e essa molécula aqui está me informando de que você está muito cansado, você precisa descansar. E daí você acaba tendo um efeito ali calmante, um soninho, né? Você fica mais fadigado. Então esse é o mecanismo de ação da cafeína no nosso organismo. No músculo, ela aumenta a excitabilidade muscular, aumenta a liberação de cálcio dentro do músculo, o que pode levar a um aumento na força ali da contração muscular e também na resistência, que é o que nós vamos ver a seguir. No tocante ao powerlifting, o que a gente sabe, né? Você tem 3 levantamentos para você fazer. Agachamento, 3 exercícios, né? Agachamento, supino, levantamento terra. E para cada um você tem 3 tentativas. Então, você tem 9 tentativas para fazer uma repetição máxima, um esforço máximo. Qual que é a questão, né? A questão é que isso demora e a instalação de fadiga é uma realidade. Então, dependendo da quantidade de competidores também, você não consegue prever quanto tempo essa competição vai durar. O que tranquilamente pode ser de 2 horas a 3, 4 horas. Né? Então, é uma problemática que a gente tem aí, né? A questão central é a seguinte, dentro da dose recomendada, por exemplo, 3 a 6 miligramas por quilo, 60 minutos antes da atividade, a problemática maior é que essa duração imprevisível
pode fazer com que a meia-vida da cafeína caia, né? O que é meia-vida? É o tempo que demora para que a concentração daquela substância caia pela metade. Então, se durar um tempo grande, você acaba perdendo o efeito. Então, assim, você foi bem no agacho, foi bem no supino, mas pode ser que você chega um pouquinho quebrado no terra. Então, essa é a questão central desse trabalho que a gente vai falar aqui. E agora a gente vai falar sobre os efeitos da cafeína na força máxima. A principal problemática é que assim, o powerlifter é um bicho raro, no sentido de que a gente não tem um número grande de estudo igual tem com corredor, ciclista, para avaliar determinadas coisas, né? Então o que a gente tem de cafeína sendo testado na força é sempre em máquinas isoladas, né? Ou outras formas de mensurar a força, mas que não sejam os levantamentos principais. Mas o que a gente tira de lição é que, aparentemente, a cafeína atua melhor para a produção de força de membros inferiores, né? E mesmo que o percentual de aumento seja baixo, por exemplo, de 2 a 7%, dependendo do estudo que a gente olha, a questão não é melhorar, aumentar o valor de uma repetição máxima, da força máxima. Isso aí é muito fruto do treinamento. A questão é aumentar a durabilidade do atleta, visto, né, que a duração do evento é um fator que fadiga o cara. Então, se o cara faz 300 de agachamento, ele não vai fazer 310. Mas como se a ideia da cafeína fosse garantir que ele não esteja cansado o suficiente para conseguir levantar essa carga. Mas dentre os estudos citados, né, tem um aqui que avalia que se a gente der cafeína ou placebo para um grupo que vai fazer teste de 1 RM no agachamento, o grupo que consumiu 6 mg por quilo de cafeína, ele conseguiu ter uma melhora de 3% quando comparado com o placebo. Quando a gente olha para o horário da ingestão, parece que existe um efeito maior nas horas mais tardias. Por exemplo, 6 horas da tarde quando comparado à manhã. Isso eu me refiro à força, não à ingestão de cafeína. Então, o atleta que treina de manhã, né, ele pode obter benefício da cafeína uma vez que ela aumenta essas propriedades de produção de força, né? Então, ao invés do cara ter o pico de força só às 6 da tarde, o cara que vai competir 10 da manhã, ele faz ingestão de de cafeína e fica com os valores de produção de força sempre altos. Mas, no geral, né, a ideia da cafeína seria, né, reforçando, ela se conectar como um antagonista naquele receptor de adenosina. O que é um antagonista? É uma chave, lembra do exemplo da chave fechadura? A molécula agonista, ela se liga ao receptor e exerce um efeito sobre a célula. O receptor vai exercer uma cascata de sinalização para frente para informar a célula de alguma coisa. Uma molécula antagonista, ela se conecta no receptor e ela não faz efeito nenhum. Entre aspas, ela está lá só para atrapalhar. Então é como se eu tivesse uma chave que entrasse na fechadura, mas não conseguisse abrir a fechadura. Então se a cafeína se liga lá, por que ela liga lá? Porque ela tem uma conformação molecular semelhante à da adenosina. Então ela se liga lá e impede que a adenosina se conecte lá. Então se ela impede que a adenosina se conecte lá, ela impede com que os efeitos de fadiga sejam percebidos, né? E isso seria bom para o powerlifter, porque ali no finalzinho da competição o bicho está pegando e ele tem que estar inteiro para fazer força, né? Agora, falando sobre a dosagem, né? Os guidelines, né? Os nossos guias recentes sugerem uma dose que varia de 3 a 6 miligramas por quilograma de peso corporal. Parece que isso tem um efeito ergogênico aí no desempenho. Mas, o que acontece? Também a gente pode se perguntar se existe uma relação entre dose e resposta. Por exemplo, se eu tomar pouquinho, eu vou ter uma resposta pequena na força. Se eu tomar um tanto bom, uma dose muito maior, eu teria um efeito maior, né? E parece que isso não é verdade. Parece que se eu tomar, por exemplo, 9 miligramas por quilograma de peso corporal de cafeína, isso não vai necessariamente aumentar a velocidade da barra quando eu estiver lá com meus 90% de carga máxima, né? Mas parece que a dose baixa, quer dizer, a dose comum, né, a dose recomendada de 3 a 6 miligramas por quilo, ela é capaz de aumentar a velocidade da barra num espectro grande de intensidade, né, tanto de 50%, 75% e 90%. Ou seja, não parece ter uma relação dose e resposta, quanto mais você toma, mais forte você fica,
Mas parece que uma dose comum já garante uma boa velocidade ali de ação de contração muscular, né? E, como sempre, a gente tem que falar do efeito colateral do consumo de altas doses, né? Então, assim, a gente até pode supor que uma alta dose seja benéfica, mas a gente sabe que o efeito cardíaco, efeito colateral, por exemplo, pode ser taquicardia, ansiedade, nervosismo, dor de cabeça, caganeira, insônia, ou outra coisa, por exemplo, assim, com uma dose altíssima, tremor, dor muscular e até inabilidade de falar ou ficar focado, ou seja, o negócio é feio, né? Agora que vem a parte mais legal, que é sobre o timing da ingestão, ou seja, o tempo que você vai ingerir, o lapso temporal entre a ingestão e o começo do efeito, né? Então, assim, a maioria das pesquisas é feito com cápsula e é ingerida 1 hora antes de iniciar a sessão do exercício. Esse tempo é empregado porque a gente acredita que 1 hora após a ingestão, acredita não, né? Os estudos mostram que 1 hora após a ingestão, os níveis plasmáticos no sangue, né? Os níveis plasmáticos significa que os níveis no sangue de cafeína estão altos, né? Só que isso pode ser influenciado pela forma do consumo de cafeína, se foi refrigerante, se foi café, se foi nessa forma de suplemento em cápsula ou se foi, por exemplo, numa bala. Então parece que uma bala de cafeína, uma forma mascável aí, é a forma mais rápida de absorção, estando disponível aí 10 minutos aí no sangue para uso. E nas formas líquidas parece que 40 minutos, né? Mas isso também é muito individual, o indivíduo vai precisar experimentar. Mas a parte mais legal, né, seria o seguinte: será que, por exemplo, antes do evento principal, eu consumi uma dose lá, né? Sei lá, 400 miligramas de cafeína. Vai demorar 1 hora para aumentar a concentração no sangue, vai ficar fazendo um efeito ali por um tempinho, depois essa concentração vai cair e o efeito vai diminuir. Será que se eu fracionasse essa dose, eu teria efeito? Então, assim, a ideia desse trabalho, ele mostra os seguintes cenários, né? No contexto do powerlifting, né, ele não tem um estudo falando sobre o fracionamento de dose. Mas eles fizeram essa investigação em esportes de combate. E aí eles fizeram alguns cenários aqui. Numa condição tomaram só placebo, numa outra condição tomaram uma dose muito alta, 10 miligramas por quilo, administrada de uma vez só antes do combate, né? Doses moderadas, mas entregue antes da competição, doses repetidas e doses, digamos assim, individualizadas para cada participante. Parece não, né? O resultado aqui, eu não sei como é que eles mediram esse resultado, tá? Se foi um questionário de percepção de fadiga, mas como é um artigo aqui de revisão, né? O que ele fala? Parece que essa dose altíssima até aumentou o desempenho, porém só na primeira partida, no primeiro combate. Enquanto que os outros protocolos, Olá, boa noite, tudo bem? Bom descanso! Enquanto que nos outros protocolos, o que teve? As doses repetidas foram melhores, né, para o desempenho. Ou seja, a ideia de fracionar a dose parece ser interessante. Tentando desenhar uma consideração aqui para o powerlifting, né, de fazer uma conta rápida aqui. Vamos supor que o indivíduo pesa, sei lá, 100 quilos, né, e vamos fazer uma dose aí de 6 miligramas por quilo. Se eu não me engano, vai dar 600 miligramas total de cafeína, que é uma dose alta, né? Só para a gente seguir a matemática, vamos desconsiderar que a dose está alta e vamos desconsiderar que o indivíduo se conhece, ele sabe, né? Se isso é uma dose alta ou não, ou seja, nos treinos ele já fez os testes, né? Mas qual que seria um fracionamento ideal? 1 hora antes de cada evento, ele faria a ingestão de 200 miligramas de cafeína. Ou seja, 1 hora antes do agachamento, 1 hora antes do supino, 1 hora antes do terra, para tentar sempre manter a concentração plasmática alta e obter o benefício aí da inibição da fadiga, né? Bem como o efeito de desempenho melhorado na produção de força. Né? E lembrando que essa dose é altíssima, né? Mesmo estando fracionada é uma dose alta, mas foi só um exemplo matemático para a gente tentar entender como é que ficaria o fracionamento aí numa competição de powerlifting. Agora, a gente tem que pensar no seguinte: para tudo quanto é substância no corpo, vai existir uma habituação, ou seja,
o indivíduo ele vai se tornar tolerante àquela substância. Então, no caso da cafeína, né, em modelos animais, o que acontece? O uso habitual de cafeína faz upregulation. O que é upregulation? Regulação para cima. Aumenta a quantidade de receptores na membrana. Ou seja, uma mesma dose de cafeína vai fazer um efeito menor. Você vai acabar precisando... É igual acontece com droga, né? Cada vez o indivíduo precisa usar mais droga para fazer o mesmo efeito que antes. Então, se a gente... é reportado na literatura o quê? Que o indivíduo que usa muita cafeína, ele acaba tendo um desempenho menor, né? Uma melhoria menor no desempenho, quando comparado à galera que não usa cafeína. Aí o trabalho ele faz uma consideração interessante aqui. Será que seria interessante fazer um desmame, né? Fazer uma retirada da dose? A especulação é boa, porém, parece que se o indivíduo tirar ali a cafeína, mesmo que seja uma semana antes, parece que o efeito colateral volta forte. Então, acho que não é interessante fazer a retirada total da cafeína. Porém, seria interessante o indivíduo diminuir o uso. Ao mesmo tempo que o atleta está fazendo o tapering, o polimento, para os levantamentos principais, seria interessante talvez ele fazer o uso da cafeína só junto aos treinos mais pesados. Ou seja, o atleta não retira por completo, mas ele diminui a dose para que ele possa talvez obter um benefício aumentado lá durante a competição. Então é isso, pessoal. Talvez as falas nesse episódio saíram um pouquinho travadas porque eu estou com o artigo aberto, né? Então eu fui acompanhando aqui desde o início até o final as principais considerações aqui que eu achei importante, né? Então esse foi o nosso episódio sobre suplementação de cafeína no powerlifting. E façam suas considerações, façam os seus testes, tomem cuidado e deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida e que a força esteja com você. Até a próxima. Valeu e falou!